Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o reverendo Marcelo Lemos, sou da Igreja Anglicana Reformada São Paulo e é em nome dessa igreja que eu quero dedicar a vocês essa pequena série de vídeos a respeito do nascimento de Jesus e a respeito do Natal. Eu quero iniciar com um pedido de desculpa pelo atraso na postagem desses vídeos, o que aconteceu devido à minha grande dificuldade de conseguir uma folga para produzir, editar e publicar esses vídeos no YouTube, e também a minha dificuldade aí com o computador, que o meu computador infelizmente deu problema e a gente está aí meio que adaptando uma peça ali, outra peça aqui, para conseguir produzir e subir esses vídeos para a internet. Mas eu faço questão de publicar essa pequena série de vídeo que eu vou chamar de Natal e a Plenitude dos Tempos. Não é uma mensagem natalina, é mais uma meditação a respeito do contexto histórico, cultural, teológico por trás do Natal. Eu espero poder explicar para vocês porque eu e a família anglicana, junto com a maior parte da família cristã no mundo, celebra o Natal, e também no último vídeo apresentar uma mensagem evangelística para que você possa conhecer mais o Evangelho e quem sabe até indicar para algum amigo, algum conhecido seu que carece dessa mensagem. Afinal, não faz sentido nenhum falar acerca do Natal sem falar da mensagem do Natal, que é o Evangelho. Agora, por que Natal e Plenitude dos Tempos? Eu quero iniciar então começando com um texto do apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse versículo é muito rico, mas eu quero que você, hoje, de modo especial, pense nessa expressão, a plenitude dos tempos. O apóstolo São Paulo nos diz aqui que quando veio a plenitude dos tempos, aconteceu algo extraordinário na história humana. Esse fato extraordinário foi justamente a chegada de Deus feito homem, Jesus Cristo. E quando eu penso nessa expressão, a plenitude dos tempos, me vem à mente a ideia de um roteiro, o roteiro de um filme ou o roteiro de uma peça teatral. Todo bom filme, toda boa história, a gente percebe que há um ponto crucial, que quando todos os fatos convergem, todos os fatos se encontram ali, a história pode então caminhar para o seu desfecho, para o desfecho que o autor previu quando começou a escrever aquela história. Você está lá assistindo o filme e o mocinho apanha, toma um murro, perde isso, perde aquilo, a mocinha se decepciona com uma coisa, se decepciona com outra, e os vilões nas histórias parecem que sempre vão levar melhor, quando chega a um determinado ponto da história que as coisas se encaixam, tudo se encontra, todos os fatos vão caminhando até chegar ali, e então a partir daquele ponto na história as coisas passam a acontecer como é o necessário para o bem daquele personagem, do herói, da heroína, enfim. É a plenitude, é quando tudo está armado para que a coisa funcione como deve funcionar. E é essa ideia que eu tenho quando eu vejo Paulo falando a respeito da plenitude dos tempos, tendo sido um momento crucial quando Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. Isso me faz pensar que Deus armou toda a história, todo o contexto, todos os fatos ao longo da história humana, a ponto de que quando chegou ali no ano zero da era cristã, o mundo estava pronto.
a terra estava fértil para que a semente do cristianismo caísse, fosse plantada e dali nascesse a grande árvore do reino de Deus. E foi justamente isso o que aconteceu. Evidentemente que Deus poderia ter escolhido outro momento da história, Deus poderia ter enviado Jesus no meio dos esquimós, dos índios, dos astecas, podia ter enviado Jesus quando, como e para onde ele bem desejasse, mas foi ali, naquele momento, que Deus escolheu, foi aquele momento que Deus preparou. Então, cabe a nós justamente conhecer que momento histórico foi esse que Deus escolheu para que acontecesse o Natal. Natal é isso, é o nascimento de Jesus Cristo. E essa plenitude dos tempos, essa preparação do mundo para que Jesus Cristo viesse, me faz pensar especialmente a respeito de 3 povos. Na verdade, outros povos fizeram parte. Você pode aprender mais sobre isso estudando e pesquisando a respeito das visões de Daniel, como, por exemplo, a maravilhosa visão que ele teve a respeito de uma grande estátua. Você vai ver que ali vários povos, vários eventos, uma sucessão de fatos históricos vai acontecer até chegar no momento do Messias nascer. Aliás, a profecia de Daniel deixa isso bem claro, fala até sobre a morte do Messias, fala do momento em quando o Messias seria cortado e os pecados do mundo seriam perdoados, haveria a expiação pelos pecados do povo de Israel. Então, houve outros povos, há outros povos nessa preparação do mundo, mas eu quero partilhar com vocês aquele momento imediato ali do nascimento de Jesus Cristo, onde nós vemos a presença de 3 povos. Em primeiro lugar, o povo romano, ou o Império Romano. Humanamente falando, é quase impossível imaginar o grande sucesso do cristianismo na história se não fosse dentro daquele contexto do Império Romano. Porque o Império Romano foi uma das maiores conquistas do Ocidente, foi uma das maiores conquistas da civilização, porque, bem ou mal feita, havia ali uma coisa chamada de Pax Romana, a Pax Romana, que possibilitou, com seus defeitos, com suas limitações, a união de vários povos, de várias tribos, de várias nacionalidades sob uma única bandeira, que era a bandeira de César, a bandeira dos imperadores romanos. Então, essa Pax Romana, essa administração eficaz do Estado por parte dos romanos, facilitaria muito o nascimento e a propagação do cristianismo no mundo. Você, por exemplo, hoje quer sair do Brasil e ir para os Estados Unidos pregar o Evangelho, ou você quer pregar o Evangelho numa China, numa Coreia, no Japão, seja lá onde for, existe toda uma burocracia, existe toda uma dificuldade legal que o Estado e que as separações entre os Estados impõem sobre nós. Dentro daquela paz romana, aquela unidade do Império Romano, isso facilitou bastante as viagens, as comunicações e facilitou, por exemplo, a viagem missionária do apóstolo Paulo. Um camarada que sai da Galileia e em pouco tempo, ou em alguns anos, ele evangeliza todo o mundo conhecido da época, a ponto de ele mesmo, da própria Bíblia, declarar que nos dias do apóstolo São Paulo, todo o mundo ouviu a mensagem do cristianismo, a mensagem da igreja. Todo mundo foi evangelizado em poucos anos. E isso, em grande parte, facilitado justamente por essa unidade do Império Romano, essa paz que era imposta pelo governo de Roma. E Roma também possibilitou outras coisas para a igreja, ou favoreceu outras coisas para a igreja. Por exemplo, Roma tinha uma política de extrema tolerância com as mais diversas religiões e crenças. Não importava para o império no que você acreditava
desde que a sua crença, o seu estilo de vida não ameaçasse a estabilidade política, a governabilidade do império, desde que você não questionasse a autoridade absoluta do império. Então, por mais que os judeus desejassem destruir a igreja, por mais que os judeus desejassem massacrar aquela religião que estava iniciando, a religião proscrita, a religião de gente pobre, de gente inculta, etc, etc, eles não poderiam fazer isso, por quê? Porque o Império Romano falava assim, não vamos mexer com os cristãos, deixa os cristãos, deixa eles acreditarem na besteira que eles quiserem, é melhor deixar eles acreditarem do que impedir a fé deles e de repente a gente ter uma rebelião aqui dentro do Império. Então, para proteger essa paz romana, eles acabavam até aceitando as religiões mais absurdas, as crenças mais absurdas, e isso preparou o terreno para a disseminação do cristianismo. É claro que posteriormente a igreja vai ser duramente perseguida por vários imperadores, mas isso vai acontecer justamente não necessariamente porque eles criam em Jesus, eles eram cristãos, e essa imagenzinha meio romântica que a gente tem hoje não era bem isso, não. Os cristãos vão ser perseguidos justamente porque eles não se submeteram ao domínio do Império Romano, como hoje muita gente na igreja aceita. Muita igreja aí é capacho, né, de político, de sistemas econômicos, de ideologias, de esquerda, de direita, disso e daquilo. Mas os cristãos, eles foram perseguidos, porque eles falam, não, nós só temos um rei, Jesus Cristo. Nós só temos uma lei, que é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Por isso eles passaram a ser perseguidos. E não porque, Jesus e tal, não foi bem isso o que aconteceu. Então, em primeiro lugar, essa plenitude dos tempos aconteceu ali dentro do Império Romano. A cultura romana, a administração romana, a unidade do Império Romano favoreceu e muito a proliferação do cristianismo. É quase impossível imaginar as viagens de São Paulo, as viagens por exemplo, do Pentecostes, que aconteceu ali, de povos de várias línguas e várias tribos irem até Jerusalém e ouvirem a mensagem do Evangelho quando a igreja nascia, se não fosse essa unidade do império, esse terreno bem preparado, esse cenário todo preparado para que a igreja pudesse, com relativa liberdade, relativa facilidade, evidentemente com o auxílio do Espírito Santo, propagar e divulgar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Bom, mas nem só do Império Romano a gente precisa falar a respeito dessa preparação que Deus realizou no mundo para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Também é muito importante a gente falar do helenismo, ou da cultura grega, o povo grego, né? Porque foi com os gregos que o Ocidente, a civilização, ela alcançou um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento científico, um desenvolvimento cultural, numa proporção que até aquele momento era desconhecida da humanidade, né? Os gregos é que vai deixar para a gente como herança as bases da filosofia, muita coisa da ciência, da alta cultura, etc, etc, etc. Então, aquele período helenista, aquela cultura, aquela herança helenista que permeava todo o dia a dia, o contexto do Império Romano, também seria outro grande facilitador da disseminação do cristianismo, da criação de uma teologia da religião cristã e muitas outras coisas, como a língua grega, que também vai ser de grande importância para a história do cristianismo. É interessante, por exemplo, que ainda hoje muitos teólogos, alguns que às vezes nem conheçam bastante da cultura grega, eles ainda hoje, por exemplo, quando vão
defender a existência de Deus, muitos apologistas aí nas redes sociais, que eu vejo em sites, etc. E em momentos nos quais eles vão defender a existência de Deus, eles se valem de alguns argumentos que nasceram dentro da cultura grega, por exemplo, com o grande pensador Aristóteles, né? Aristóteles criou, na minha opinião, um dos maiores argumentos em favor da existência de Deus, argumento que nasceu lá com os gregos e que depois a igreja vai assumir esse argumento com os pais da igreja, especialmente com São Tomás de Aquino, que na minha opinião aperfeiçoa muito o argumento aristotélico sobre a necessidade lógica de um Deus, de um Criador, de um início, de um motor imóvel e que move todas as coisas, né? Então, foi com os gregos que a humanidade começou a parar para refletir com maior propriedade, com maior rigor lógico, maior rigor científico, a respeito das grandes questões últimas da vida, de onde a gente vem, para onde a gente vai, qual o significado da história, a história é cíclica, a história é linear, o que é o real, o que não é real, as questões metafísicas, né? Então os gregos vão preparar o intelecto da humanidade para a chegada do cristianismo, e desde o início a gente pode ver esse diálogo e às vezes até essa briga entre a fé cristã e o pensamento grego, a cultura grega, a intelectualidade grega. Você vê esse diálogo, por exemplo, no início do Evangelho de São João, na carta aos Hebreus, e especialmente nos pais da igreja a gente vai perceber esse diálogo, essa grande influência, esse intercâmbio de ideias. Mas eu gostaria de citar um outro ponto a respeito de como os gregos ajudaram a proliferação da nossa religião, que é a questão da linguagem. Porque imagine hoje, por exemplo, o inglês, né? O inglês ele é uma língua quase que universal, né? Para nós brasileiros isso não é muito fato, porque nós estamos num país sem muita identidade, sem muita cultura, e o inglês aqui é um artigo de luxo, né? Essa é a realidade, é uma coisa que a gente ainda não dominou. Mas olhando o mundo à nossa volta, a gente percebe isso, que o inglês une as pessoas nos negócios, na cultura, nos estudos, nas redes sociais. Se você aprende o inglês, o mínimo que você aprende inglês já abre uma outra janela para você. O mundo abre novas portas para que você possa passar. E era justamente isso que o grego fazia na antiguidade, na época do Império Romano, naquele momento quando o cristianismo nasceu. Você imagina o quanto seria difícil para Paulo, as viagens de Paulo, se tornarem o sucesso que se tornaram, se em cada cidade, em cada aldeia, se em cada país que Paulo chegasse para pregar o Evangelho, ele precisasse aprender uma nova língua, ou precisasse contratar um novo intérprete. Imagina o quão difícil seria também divulgar a Sagrada Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento que estava sendo redigido ali. Porque até o Antigo Testamento, que os apóstolos usavam, e o próprio Jesus Cristo provavelmente usou, estava redigido já para a cultura helenista, que estava em grego, a famosa versão do 70, a LXX, a Septuaginta, enfim. Então, como essa língua facilitou a pregação do Evangelho é algo que a gente só pode imaginar, né? Porque para eles era algo comum, mas a gente só pode imaginar o quanto aquilo de fato facilitou que o Evangelho se espalhasse por todo o Império como se fosse uma verdadeira praga, uma coisa que começou pequenininha, uma religião nova, de gente pobre, uma religião, a bem dizer, proscrita, e que de repente se espalhou de uma maneira tão grande que altos dignatários do Império Romano passaram a se declararem cristãos.
muito disso facilitado pela linguagem comum que existia na época, que era o grego, mais especificamente o grego koiné, que era uma espécie de dialeto comum que as pessoas falavam no dia a dia. Então, o Novo Testamento vai ser escrito em grego koiné, as pregações, os grandes debates teológicos, o evangelismo, tudo isso foi extremamente facilitado pela cultura grega que existia ali no Império Romano, né? Algo que seria quase impossível de acontecer se em cada lugar os apóstolos precisassem aprender uma nova língua ou contratar um intérprete diferente. Imagina, por exemplo, quando o apóstolo São João escreveu o Evangelho do Apocalipse, ele escreve o Evangelho do Apocalipse e o livro do Apocalipse, e ele tem a missão de enviar aquele livro para 7 igrejas da Ásia, como uma carta. Imagine se em cada uma daquelas cidades se falasse uma língua, um dialeto diferente. Não que não existissem línguas e dialetos, existiam, mas não importa muito onde eles quisessem chegar ou colocar a mensagem do cristianismo, eles escreviam em grego, falavam em grego, publicavam em grego e as pessoas tinham acesso, né? As cartas, por exemplo, de Paulo, a carta de Tiago, as cartas de São Pedro, de São João, os evangelhos também, eles eram escritos para serem lidos nas assembleias públicas da igreja, nos cultos públicos, durante a liturgia. Existia a figura do leitor, que hoje nós anglicanos também temos, né? Então a pessoa chegava lá e lia todo aquele livro, e evidentemente aquilo era lido em grego, a linguagem comum das pessoas na época. Então a gente, hoje eu repito, só pode imaginar o quanto aquela grande cultura dos gregos facilitou e muito que o evangelho prosperasse por todo o Império Romano. Agora eu quero finalizar falando sobre o povo mais chegado a nós daquela época, que é o povo judeu. Então a gente já falou sobre o Império Romano, falou sobre a cultura grega, então vamos terminar falando sobre o povo hebreu. Por quê? Porque não haveria Novo Testamento se não houvesse o Antigo Testamento. E foi o povo hebreu, diz o apóstolo São Paulo em sua carta aos Romanos, que Deus escolheu para ser o portador do Antigo Testamento, o que eles fizeram extremamente bem. Todos nós sabemos o grande zelo, o grande cuidado que os hebreus tinham com o Antigo Testamento, a ponto, por exemplo, de nem escreverem o nome de Deus com medo de blasfemar contra Deus, etc. Então, os judeus prepararam o caminho da salvação. Deus os escolheu para que eles mantivessem intacto a revelação da pura e infalível palavra de Deus do Antigo Testamento, para que através dela nascesse a nossa teologia, nascesse a nossa cosmovisão cristã. E o próprio Novo Testamento, que também é escritura sagrada, ele foi redigido por hebreus em sua maior parte. Hebreus convertidos já ao cristianismo, mas ainda assim hebreus. Foi dentro da mentalidade hebraica, da cosmovisão hebraica, que nasceu o cristianismo. E acima de tudo, os hebreus mantiveram uma religião pura, no sentido de que à sua volta existia um mundo de paganismo, de vários deuses, Deus para tudo quanto é gosto, Deus para guerra, Deus para paz, Deus para amor, Deus para morte, Deus para nascer, Deus para morrer, Deus para matar, Deus para tudo. Eles mantiveram a fé no único e verdadeiro Deus, Jeová, ou Yahvé, como você preferir. E isso vai influenciar a teologia cristã. Isso é o berço da teologia cristã também. E além disso, eles mantinham uma esperança singular de salvação, que era o quê? A vinda do Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Eles, no meio de todo o sofrimento que o povo hebreu passava naquele momento no Império Romano, eles reavivaram o quê? A esperança messiânica, a esperança de que Deus enviaria um Salvador. E quando aquela chama estava mais do que acesa, quando eles estavam mais necessitados de que Deus enviasse esse Salvador, nasce em Belém
Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando eles mais esperavam, Deus fez acontecer justamente o que nós celebramos ao final de cada ano do nosso calendário, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Na verdade, pouco importa se Jesus nasceu em janeiro, fevereiro, abril, março, junho, pouco importa. O que importa é que ainda hoje a igreja celebra, adora o Deus do universo, porque no ano zero da era cristã, se foi há 2013 anos, 2012, 2001 anos atrás, pouco importa também. Importa é que no ano zero a história foi dividida entre antes e depois de Cristo, entre trevas e luz. Nós, no Natal, celebramos justamente isso, que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, Deus dividiu a história entre antigo e novo, e nós celebramos o novo no Natal. Isso foi o que aconteceu na história da humanidade. Deus preparou todo o cenário, Deus escreveu toda a história, a fim de que, quando tudo estava preparado, quando todo o cenário estava montado, quando chegou a plenitude dos tempos, Jesus Cristo nasceu, a semente foi lançada no chão, ela morreu e germinou, dando luz ao império do reino de Deus. E no próximo vídeo eu quero falar com vocês sobre isso. Esse mesmo Natal que fez nascer o reino de Deus, também decretou a morte do império pagão que reinava até aquele momento. Mas isso é tema para um outro vídeo e eu aguardo você, se Deus quiser. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.